Estamos iniciando mais um programa, Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo Weaver, meu grande amigo Márcio Rezende, conversamos sobre os ensinamentos desse grande professor, desse grande pesquisador, investigador que foi Jiddu Krishnamurti, e tantos ensinamentos nos trouxe. E o tema que foi escolhido para a nossa conversa de hoje foi a disciplina e a energia da vida. Desde tenra idade, desde que nós nascemos, nós vamos sendo educados, né? E a educação tradicional, ela age no sentido de moldar a mente das crianças de maneira que elas se enquadrem em determinados padrões. Isso é algo muito visível, tanto na educação no lar, quanto na educação nas escolas, quando as crianças já começam a frequentar as escolas. E o Krishnamurti, então, ele começa a questionar de uma forma muito clara, investigando por que será que as pessoas, desde de jovem, vão gradualmente perdendo a sua vitalidade, a sua capacidade de realizar coisas, porque a sua energia vai decrescendo, vai sendo esgotada gradualmente. Ele comenta que toda criança, né, pequena, tem muita energia, né? Corre para lá, corre para cá, está sempre brincando, sorrindo e fazendo alguma coisa. Tem até dificuldade de ficar quieta em algum lugar, porque existe uma energia abundante. Mas, ao longo da vida, nós percebemos que essa energia vai, aos poucos, se dissipando. E, especialmente na idade avançada, as pessoas se sentem mais devagar, vamos dizer assim, menos dispostas, com menos capacidade de, até mesmo de pensar de uma forma criativa, porque a energia é necessária para tudo que nós fazemos na vida, né? Para pensar, para sentir, para construir alguma coisa, para até para jogar, tudo nós gastamos energia. E quando essa energia vai sendo subtraída gradualmente, em função de um processo de repressão, de moldagem a qual a mente é submetida ao longo de toda a vida para que ela se enquadre em padrões sociais, religiosos e de toda a ordem. Então, cabe a todos nós questionarmos por que será que isso acontece? Ou será possível nós revertermos esse processo de gradual perda de capacidade de ação, capacidade de pensar produtivamente, de pensar claramente e de viver com intensidade? Isso me parece ser uma questão fundamental para o bem viver. Você perceber até que ponto que nós estamos gastando a nossa energia inutilmente. E o Krishnamurti traz uma dica que me parece fundamental, que ele diz o seguinte: toda vez que nós tentamos nos disciplinar, ou seja, ou é uma autodisciplina em que você se reprime e, e deixa de agir de determinadas formas para se adequar a um padrão, a uma forma de comportamento que é desejada ou pela escola, ou pela religião, ou pela cultura, pelos pais. Sempre que existe uma disciplina forçada, a pessoa se fecha e deixa de exteriorizar a, a, a sua capacidade de reagir de uma maneira criativa a tudo que vem de fora. Sempre que a pessoa é cortada
né? Se uma criança faz alguma coisa, os pais ou os professores podam aquilo que ela está fazendo, impedindo que ela continue no seu processo investigativo, isso acaba fazendo com que ela perca a iniciativa, perca a vontade de fazer alguma coisa. O Krishnamurti fala também que sempre que você quer realmente, no fundo do seu ser, realizar alguma coisa, a energia aparece. Se você quer muito jogar um jogo, seja um esporte ou qualquer coisa, naturalmente a energia se manifesta porque aquilo te interessa muito. Então, a perda de energia tem a ver também com a perda do interesse pela própria vida, de um enquadramento num tipo de vida limitado, medíocre e pouco criativo. Então, Marcos, eu queria agora passar a bola para você para a gente continuar nessa investigação que é tão fundamental para nós entendermos por que será que as pessoas vivem de uma maneira tão limitada, com tão pouca energia e tão pouca capacidade de agir no sentido de encontrar a sua felicidade, a sua bem-aventurança. Pois é, Eduardo. Tema bem interessante esse aí, e um tema vital, né? Tem a ver diretamente com a vida de cada um de nós. Porque conforme a quantidade de energia que a gente tenha, e conforme a gente use a nossa energia, vem a nossa capacidade de não só de autotransformação, como também de realização de coisas externas no plano material, né? Então, Krishnamurti sempre insiste que você precisa ter intensidade naquilo que você faz, né? Ele também chama de paixão, paixão sem motivo, não é aquela paixão por um objeto específico, mas a paixão pelo que você está fazendo, pelo movimento, pela, pela criação mesmo, né? E realmente a gente gasta muita energia em processos neuróticos, né? Processos de medo, processos de apegos, processos de busca de segurança, né? E também nessa coisa de uma disciplina forçada, né? Porque tem gente que acha que o Krishnamurti é contra a disciplina. Ele, pelo menos que eu já vi, ele fala assim que quando a vida da pessoa está em ordem, surge uma disciplina espontânea, né? Ela é naturalmente disciplinada. Agora, quando as pessoas querem se forçar a ser o que elas não são, quando elas querem é, atingir isso, aquilo, é lógico que determinados atingimentos vão demandar disciplina. Como ele disse, se você é um atleta, você vai disputar a Olimpíada, né? Você vai ter que ter toda uma disciplina para condicionar o seu corpo para chegar lá e ter um bom resultado, né? Mas se você ama isso que você faz, você faz. Você não se força a fazer, você não é obrigado a fazer, você faz porque ama, né? E aí, nesse caso, você tem energia. Agora, e é uma disciplina também que não é forçada, que é espontânea, porque você gosta do que você está fazendo. Agora, tem muitas situações em que as pessoas criam disciplinas rígidas, artificiais, a partir de ideias que elas colocam na cabeça, né, de se amoldar a um certo padrão. E realmente, você pode mudar de hábito através de uma disciplina imposta, por exemplo, mas você não consegue ficar pleno e realizado porque essa maneira de se impor e de forçar, de alguma forma restringir a um padrão, ela consome muita energia, né? Então, as pessoas, em geral, elas não querem fluir com a vida, na beleza da vida, não, elas querem estar sempre seguras, né? É que nem aquilo que ele fala, é, o rio está correndo, né? Está correndo para o mar. E a gente não quer fluir com ele, a gente quer ficar numa pocinha lateral e fica estagnada, né? E onde há estagnação, há essa falta de vitalidade que você estava falando, né, Eduardo? Essa, Sim.
essa falta de gosto pela vida, né? Então as pessoas muitas vezes traduzem esse gosto pela vida na busca de prazer. Então, a busca do prazer, mas elas continuam incompletas, vazias, e o prazer é sempre efêmero. Ele vem, mas ele passa, ele nunca fica, né? E ali a energia vai toda embora também. Então é um tema que demanda uma reflexão profunda, porque para viver uma vida plena, uma vida dita espiritual, né? Ou ter relações sadias, porque relações sadias não quer dizer que não tenha desafios, não quer dizer que não tenha dificuldades, mas você precisa de energia para poder lidar com os desafios das relações e daí manter a harmonia, né? Então, o que a gente pode fazer para realmente vibrar com a vida, estar sempre cheio de amor pela existência, ou a gente vai ficar sendo sugado aí pelas neuroses, pelos complexos, pelos medos, e vai viver vidas medíocres, como você falou. Qual que é a fórmula mágica, Edu? Você que é um cara assim tão alto astral sempre, passa para nós aí o segredo aí, a chave do sucesso. A chave do sucesso está boa. Acho que daria um bom livro de autoajuda se eu conseguisse fazer isso. Mas, na verdade, não existe mágica nisso, né? Não existe uma fórmula. Aliás, o Krishnamurti é muito contra qualquer tipo de fórmula, porque a fórmula não deixa de ser também um engessamento, né? De você faz isso aqui que você vai obter tal resultado, né? Se você se comportar bonitinho, você vai ser recompensado no futuro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, essa investigação, ela não pode ter um objetivo de ganho, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa com mais energia, então eu vou adotar determinados padrões de comportamento. Não existe esse tipo de atitude, isso aí é falácia, né? O que nós podemos fazer, e isso tem sido sempre um objeto das nossas reflexões coletivas aqui, é começar a olhar para as nossas vidas e perceber a maneira como nós conduzimos a, a vida, quais são os objetivos maiores da nossa existência? Será que, como você disse, nós estamos só em busca de prazer, que a nossa vida está vazia, a vida está tá sem beleza, sem atrativos, e aí eu vou atrás de alguma coisa que me emocione, que me traga um sentimento de exaltação momentâneo, né? Seja sensorial ou de qualquer natureza. Então, é aquela busca de alguma coisa que vai preencher o meu vazio interior. Mas quanto mais você busca fora alguma coisa, mais você está gastando energia, né? E você gastou muita energia nesse processo de querer alguma coisa, e aí você luta para conseguir aquilo que você queria. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue, mas no final das contas, o balanço energético é negativo, que você fica exaurido e não se satisfaz em termos humanos. E o Krishnamurti dá uma dica quando ele conversa com os alunos, que eu acho muito interessante. Ele diz que para que você se liberte, para que você leve uma vida plena, você tem que estar com energia, a sua energia deve estar voltada para você descobrir o que é verdadeiro, o que realmente vale a pena ser vivido, o que é essa realidade na qual nós vivemos e temos todos os nossos relacionamentos. Essa investigação, que a gente pode dizer que é uma investigação primordial, é aquilo que vai dar significado às nossas vidas, é essa busca do real, a busca da verdade. E se nós não empreendermos essa jornada no sentido de compreender a nossa vida, de observar com amorosidade todos
os movimentos da nossa mente, descartando aquilo que não leva a nada, aquilo que está só gastando energia inutilmente e focando no essencial. Se nós não fizermos isso, gradualmente a gente vai perdendo até a capacidade de investigar, porque a mente, quando ela não é utilizada, ou seja, quando aquelas sinapses que nós temos no cérebro ficam inativas, elas vão perdendo a capacidade de uso, né? Aquilo que você não usa deteriora. Então, ah, e pelo contrário, quando você usa excessivamente um canal, aquele canal acaba se desgastando também. Então, a vida repetitiva, a vida que busca sempre os mesmos tipos de prazeres e a repetição de um estilo de vida mecânico, isso desgasta o nosso ser, desgasta a mente e impede que nós tenhamos aquela energia que é tão importante para a transformação. Então, isso, Marcos, acho que é uma sacação que o Krishnamurti traz muito importante. Dizer, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Para onde nós estamos direcionando a nossa energia? Porque dependendo de como nós usamos a nossa energia, ela é dissipada ou ela é potencializada pelo fato de nós estamos caminhando na direção em que haverá uma expansão da consciência, haverá um desdobramento da nossa visão, uma percepção mais aguçada da realidade. Isso nos traz muita alegria, muita satisfação. Você vê a tristeza que as pessoas às vezes vivem, deprimidas, é, para baixo, é porque elas estão gradualmente perdendo energia e esse processo vai levando a uma exaustão completa até que a pessoa acaba falecendo por carência de energia. E nós podemos reverter esse processo. É lógico que o corpo, gradualmente, ele vai perdendo um pouco da sua vitalidade, mas a mente não precisa perder a vitalidade. Mesmo em idades avançadas, a mente pode ser muito dinâmica se nós não deixarmos que ela deteriore. O que você acha, Marcos? Aí é uma grande questão, não deixar que a mente deteriore. Essa é uma questão profunda, porque a mente tende a sempre a se acomodar, né? Ela tende a ficar nas mesmas crenças, ela tende a acreditar nas suas verdades, que nada mais são do que crenças, na sua visão de mundo, né? Por que que um jovem tão permeável, né, para outras realidades, outras visões, e o velho, em geral, ele já tem aquela visão estratificada, aquela opinião, aquele modo de ser, e, e ele já é impermeável ao novo, né? Qual é a mágica para não deixar que a mente fique acomodada nas suas próprias crenças, nas suas próprias verdades, ou até na sua descrença, que é uma forma de crença, né? Aquele cara que não acredita mais em nada, que nada empolga ele mais, tal, tal, tal. Nós vamos dar um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Fiquem conosco. Estamos de volta, debatendo o tema a disciplina e a energia da vida à luz dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Realmente, a mente humana tem essa tendência. E eu acho que para a gente andar no sentido inverso, ou seja, manter ela jovem, a gente precisa ter essa motivação de descoberta, né, Edu? Essa coisa de nunca achar que sabe, né? Às vezes você vai conversar com pessoas, algumas de mais idade, que você não consegue nem conversar, porque ela sabe tudo.
E ela sabe tanto que você não tem o que dizer, né? E esse saber é uma memória reproduzindo um papagaio, praticamente, que não é o verdadeiro saber, né? O verdadeiro saber a gente está aprendendo de instante em instante. Agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu e você. A gente não sabe, a gente está tentando entender, né? A gente não tem uma coisa pronta, um PowerPoint para colocar aqui, já passar a informação. Então, né, nós estamos refletindo, tentando compreender por que essa baixa de energia, por que essa mente é tendente à acomodação, por que essa preguiça existencial acomete as pessoas ao longo do tempo. Algumas pessoas, elas não entram na preguiça existencial, mas elas ficam presas na ambição, naquela busca de mais, naquela sede de poder. E é outra forma de neurose, eu acho, outra forma de doença psicológica, né? Então, Edu, eu acho que, sim, a gente tem que viver muito de momento a momento. A gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo a cada momento, dar o nosso melhor e respeitar o momento em que a gente está com baixa energia, por incrível que pareça. Você vê, por exemplo, eu estou com uma gripe que me surrou a semana inteira. Se eu tivesse podido descansar o suficiente, eu acho que eu já estaria curado. Mas as exigências da vida, né, vão puxando e você tem que responder a uma, tem que responder a outra, tem que responder a outra e tal. E eu acho que eu não tenho que fugir das responsabilidades, ainda que às vezes você tenha que saber dizer não e dizer, olha, o corpo não aguenta, né? Mas hoje, por exemplo, eu tinha um desafio para resolver e eu falei, o corpo não aguenta. Eu fui deitei meia hora e aí quando eu levantei, levantei com outra energia e pude resolver o problema que estava aparecendo naquele momento, né? Então, ao mesmo tempo, é importante essa reflexão sobre o que suga nossas energias, principalmente ah, as ânsias, os quereres, as frustrações, os medos, tudo isso são formas de drenar energia, né? Mas também saber viver a realidade de cada momento, né? De poder dizer, não, nesse momento é isso aqui que eu dou conta, né? Por exemplo, tá batendo esse papo sobre esse tipo de assunto me enche de energia. Mesmo estando aqui com o nariz entupido, com a gripe me incomodando e tal e tal. Porque é um assunto que me apaixona. Tentar compreender a vida, tentar compreender a si mesmo, as relações, isso realmente me apaixona e me acende, né? Mas a vida é vivida de momento a momento. E eu acho que aí a gente tem que perceber onde que ela está sendo drenada. Você vê, por exemplo, fala-se muito em depressão hoje em dia, né? Você vê, a depressão é o quê? É uma situação que algum movimento mecânico na psique da pessoa drena toda a energia da pessoa, aí a pessoa fica lá prostrada, sem conseguir se mexer direito, né? Então a gente precisa ir nas causas desses movimentos psicológicos, neuróticos, que muitas vezes tem a ver com frustrações, com medos, com mágoas, com dores que não foram curadas, para que sejam curadas, né? Nós tivemos aí a convivência aí com o Vic Rauchin, o processo de autotransformação, que ele deu muitas dicas boas para a gente curar os push buttons, que são aqueles gatilhos que estão presos na gente, que de repente alguma coisa acontece que dispara e aí muda toda a nossa energia, né? Enfim, eu acho que é um aprendizado muito importante. A gente está sempre fazendo essa catarse interior, essa limpeza interior, essa purificação interior, compreendendo as nossas emoções e pensamentos, harmonizando eles, né? Mas sendo muito verdadeiro, com a verdade de cada momento, com a energia que você tem a cada momento. Não adianta você querer ser uma coisa que você não está sendo, né? Então, eu acho que o encontro com a verdade e o respeito à verdade do que é
é a chave, talvez, para você se liberar, para num novo momento você estar talvez cheio de energia. E voltando à questão inicial, que é o tema do nosso trabalho, né? Vamos investigar um pouco mais sobre a questão da disciplina, porque esse talvez seja um ponto que a gente tem que estar muito atento, né? Porque a nossa sociedade nos condicionou a que nós temos que ser pessoas disciplinadas. Isso até quando se busca um emprego, né? Geralmente, os empregadores buscam pessoas que são disciplinadas, cumpridoras das suas obrigações, pessoas que têm um estilo de vida regrado e assim por diante. Só que a disciplina verdadeira nunca pode ser imposta. Esse talvez seja o ponto que o Krishnamurti destoa da visão da disciplina convencional, que é uma disciplina imposta. E imposta pode ser imposta de fora ou de dentro. Você pode dizer, não, eu tenho que alcançar determinado objetivo, então eu vou fazer tudo para chegar àquele objetivo. Pode ser até no esporte. Quer dizer, quando você tem uma empolgação natural, como você comentou, Marcos, você vai atrás daquele desafio, né? Treina às vezes consegue resultados surpreendentes. Mas quando existe um desejo muito forte de atingir um determinado patamar e você vai além da sua capacidade, você pode se ferir, pode se machucar e pode ter lesões muito graves, inclusive. E as lesões podem ser físicas como mentais também, uma exaustão, uma coisa do tipo. Então, nós temos que ter muito cuidado para observar também as nossas motivações. Será que o que nós estamos fazendo é uma motivação do bem, entre aspas, é uma motivação saudável, que é fruto de uma percepção natural da nossa missão de vida, daquilo que realmente nós estamos aqui para fazer? Pode ser tanta coisa, pode ser inclusive esportes também, né? Tem muita gente que nasceu para ser esportista. Agora, às vezes a pessoa, o tempo vai passando, e ela já não tem aquele vigor físico, né? E ela insiste, 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 e pode gerar um problema físico, né? Então, a disciplina, como diz o Krishnamurti, deve ser uma coisa natural. E tem um exemplo que eu até já citei muito tempo atrás, em uma outra reunião, que eu acho bem característico, né, dessa visão que ele traz. Ele disse que um dia ele acordou, que o Krishnamurti tinha um hábito de fazer Hatha Yoga de manhã, isso até em uma idade bem avançada. Ele acordava, né, tinha lá o tapetinho dele, ele ia lá fazer a sua prática de yoga, tal. Era uma coisa que para ele fazia bem. Então, um dia ele acordou e já ia se dirigir para fazer as práticas dele de yoga, mas ele percebeu que o corpo dele estava muito cansado, porque na véspera ele tinha dado palestra e tinha conversado com muitas pessoas, então o corpo dele estava pedindo um pouco mais de descanso. Então, ele não se forçou a fazer algo que seria natural para ele fazer. O que acontece na nossa sociedade? Se você tem um hábito de fazer, por exemplo, uma ginástica ou uma prática de yoga e não faz, você se acha preguiçoso. Aí você se força a fazer aquilo e aquilo pode fazer mal, porque vai te cansar muito, vai, às vezes, até te lesionar, porque você tá, não está respeitando a sua própria natureza, né? O que o seu corpo está te solicitando. Então, a disciplina nunca pode ser uma coisa forçada. Ela é natural. Se você sente bem levantando e fazendo yoga, para fazer yoga você levanta. Se você se sente cansado, você não levanta. Não tem problema nenhum você deixar de fazer naquele dia, porque você estava cansado. Então, a disciplina nunca pode ser algo exigido de você, porque você é obrigado a fazer para ser homem, para ser um atleta, para ser bem-sucedido ou nada do tipo. Tem que ser uma coisa que vem de dentro, que tem a ver com o seu propósito maior, aquilo que a sua alma
pede que você faça. É isso, Edu. E a gente tem que ter uma habilidade, até uma psicologia conosco mesmos, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer exercícios físicos. E eu acho, sempre achei importante, e na minha idade mais ainda. Mas às vezes acontecem coisas que te impedem. Por exemplo, eu fiz uma viagem ao exterior, logo que eu voltei, eu comi alguma coisa que me atacou o fígado e gerou uma labirintite que me impediu de fazer exercício, né? Depois veio essa gripe que eu não sei de onde veio, uma semana inteira, ou seja, eu estou há quase um mês sem fazer exercício. Aí eu percebo que quando eu me sentir bem, eu vou voltar, mas aí eu tenho que voltar leve, aumentar aos pouquinhos no outro dia, aumentar outro pouquinho no outro, para ir condicionando o organismo. Porque se no primeiro dia eu já quiser fazer uma coisa mais pesada, aí ou eu gero alguma lesão, alguma distensão, alguma coisa, ou fico tão cansado que no outro dia eu não dou conta, né? Então, é uma forma de disciplina, mas é respeitando o corpo, respeitando o que você está sentindo, né? Não é aquela acomodação de quem larga, é de que você sabe que você largou por um tempo porque não está dando, mas na cabeça você quer ainda retomar aquilo, né? É um exemplo, né? Mas eu acho que o Krishnamurti é um cara que ele sempre coloca a importância da espontaneidade, né? As coisas que são forçadas, que são na base da queda de braço, da violência consigo mesmo ou com os outros, todas são fontes de conflito, de problemas e de desarmonia, né? Então a gente precisa ter essa psicologia conosco mesmos para não consumir energia de forma inadequada, para criar as condições que essa abundante energia esteja presente em nós, seja por uma boa alimentação, seja por exercícios adequados, seja por sono adequado, tudo mais na parte física, né? E na parte psicológica, muita humildade para observar tudo que de estranho que aparece na nossa subjetividade, nas nossas ideias egoístas, poder ponderar sobre elas e até, de alguma forma, dissolvê-las, né? Então, todo esse trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, ele demanda muita energia. E a própria conservação da energia também faz parte do processo, né? Então, assim, a disciplina forçada, ela é um gasto de energia. Agora, a disciplina espontânea, essa te traz mais energia. E como ele sempre disse, quando você, quando você coloca a sua vida em ordem, surge uma disciplina naturalmente que não é imposta, né? Colocar a vida em ordem tem a ver com os ciclos da natureza, do corpo, das emoções, dos pensamentos e tudo mais, né? Então eu vejo que realmente são temas totalmente interligados. Eu não sei se temperamento, eu nunca consegui impor nada nem para mim mesmo, né? É engraçado, Edu, que na profissão de advogado você tem prazos, você tem processos que você tem prazos. E quando você tem o prazo, não tem discussão, você tem que cumprir o prazo, né? Senão o seu cliente vai perder a causa, né? Eu lembro que eu nunca gostei de levar processo para trabalhar no fim de semana, porque era o tempo que eu tinha para desanuviar minha cabeça. Mas às vezes não tinha jeito. Eu tinha um prazo para segunda-feira, um caso muito cabeludo, e não ia dar tempo, né? E eu levava. Eu lembro que isso era tempo do processo de papel, né? Porque hoje é tudo eletrônico, digital, etc. Mas eu lembro que eu levava o processo para casa e botava em cima da mesa. Se eu dissesse para mim mesmo, vai fazer, eu não fazia. A psicologia que eu usava era o seguinte: ali eu ia lá, dava uma olhada, largava. E daqui a pouco ia lá, dava outra olhada, largava, né? E daqui a pouco, quando eu vi, eu estava dentro dele, eu já estava mergulhado, entendeu? Eu fazia assim, eu vou ver como curioso, dá uma olhadinha aqui, o que é isso aqui e tal, mas sem dizer, vou fazer. Porque se eu quisesse me impor,
vinha uma reação de não aceitar a imposição nem de mim. Mas é estranho isso, né? Acho que isso tem a ver com a minha infância, porque a minha irmã é mais velha do que eu, 1 ano e 8 meses, e ela, Mariana, assim, bem cheia de iniciativa, ela me atropelava muito, então eu travava quando eu era criancinha, né? Então eu não consigo aceitar imposição. Eu tenho que ter uma psicologia até de mim comigo mesmo, né? Engraçado isso, né? Mas você entra numa disciplina espontânea quando você percebe, não, isso precisa ser feito, naturalmente você vai e faz, né? Então essa rigidez militar, essa rigidez, o horário, bater o ponto na hora exata, lá, se você não bater o ponto na hora exata, é lógico que você tem que cumprir horários. A vida tem compromissos de muitos horários. Mas aí, se você estiver em ordem, você cumpre o horário que tem que ser cumprido sem violência. Você simplesmente cumpre, porque a sua vida está em ordem, né? Agora, quando é uma imposição, para muita gente é neurotizante o negócio, né? Queria só trazer um trechinho desse livro do Krishnamurti, Pense nessas coisas, que é sobre esse tema. É bem no final do artigo, e ele traz um exemplo que eu acho tão bonito que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: da mesma forma que um rio cria as suas margens que o seguram, que o rio ele fica, ele é mantido pelas suas margens, né? As águas ficam presas pela existência das margens e ele flui dentro das margens, né? Então, da mesma forma que o rio cria as suas margens que o seguram, assim também a energia que busca a verdade cria a sua própria disciplina, sem qualquer tipo de imposição. E, na medida que o rio encontra o mar, assim também a energia encontra a sua própria liberdade. Olha que interessante, né? Assim como o rio encontra o mar, a energia ela encontra a sua liberdade, ou seja, a nossa energia interior ela tem um fluxo natural, que nem o fluxo do rio, né? O fluxo do rio ele vai pela lei do menor esforço, pela lei da gravidade. Ele não procura os caminhos mais difíceis, né? Quando tem uma montanha na frente, o rio contorna a montanha. Então, é o caminho natural, vamos dizer assim, né? A energia não é dissipada inutilmente. E, eventualmente, o rio vai encontrar o mar. E esse encontro do rio com o mar representa a liberdade. Eu achei essa metáfora tão bonita, né, e tão representativa da nossa visão de mundo, de como nós temos que nos observar e deixar fluir, deixar que a energia da vida siga o seu fluxo natural até um dia encontrar o mar e se integrar com a unidade. Muito lindo isso, né, Edu? Se a gente aceitar que a nossa vida é como o fluxo de um rio, que cada um tem o próprio Dharma, o próprio propósito, né, as próprias dificuldades, e deixar seguir, fluir naturalmente, né, até encontrar esse mar que é a fusão com o todo nos intervalos de existências, provavelmente, né? Quer dizer, é muito lindo isso, muito benéfico. E a gente tem que deixar o rio fluir. Se a gente ficar se agarrando na margem, nos galhos e tal, e aí é apego, é sofrimento, né? Então a gente tem que ficar de bem com a vida e fluir com ela. Muito linda a mensagem. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem nos assistir no canal do YouTube da TV Supli e também da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço, até o próximo programa.